O JP Galvão, mais uma vez, não jogou bem. E o André Henrique, que contra o São José entrou e deu assistência, contra o Brasil de Pelotas fez o gol da vitória do Grêmio. A partir daí, nós podemos ter uma mudança no ataque do Grêmio já para os próximos jogos. O ataque do Grêmio, o centroavante do Grêmio, esse é o assunto do vídeo que está começando agora. Eu sou Cristiano Oliveira, se você não me conhece, prazer, bem-vindo a esse canal. Eu estou aqui diariamente falando sobre as coisas do Grêmio. As coisas boas, as coisas nem tão boas, as coisas ruins. Tendo o assunto de Grêmio, a gente está por aqui trocando uma ideia. Então, eu peço para que você se inscreva no canal, clique em inscrever-se aqui embaixo, deixa o like no vídeo para a gente trocar essa ideia diariamente sobre as coisas do Grêmio. O JP Galvão. Vocês sabem, quando o JP Galvão veio pro Grêmio, eu gravei um vídeo aqui entusiasmado, dizendo que eu gostava muito dele na Europa e tal, mas é óbvio que eu sei, todo mundo sabe, que ele não tá jogando nada. Ele chegou ano passado, não jogou nada, e esse ano, em 3 rodadas, ele tem 2 jogos muito ruins e um até razoavelmente bom contra o São José. O André Henrique, que é muito mais novo que o JP Galvão e, portanto, muito mais promissor, ele tem 2 jogos nesse ano. Contra o Brasil de Pelotas ele entrou e deu assistência, e contra o São José ele entrou e deu assistência, e contra o Brasil, até mais do que isso, ele entrou e fez gol. O gol da vitória. A partir daí, se estabelece um pedido na torcida do Grêmio, aquela coisa assim de que temos que botar o André para jogar, ele tem que ser titular. É claro que eu concordo com isso. Entre André e JP Galvão, hoje o André me parece estar acima por essa pequena amostragem na temporada. Só que aí entra a figura de Renato Portaluppi. Para fazer uma coisa, entre vários defeitos que tem o Renato, ele também tem várias qualidades, é claro. E uma das qualidades é fazer essa gestão de pessoas. O Renato sabe que a direção do Grêmio está se enrolando para contratar um centroavante. Então tu imagina se nesse momento o Renato tira o João Pedro Galvão do time, promove o André a titular, e aí o que acontece? Tu já queima o João Pedro Galvão, que pode ser um cara que na fase de grupos da Libertadores tenha que jogar em algum momento, porque eu não sei, sinceramente, se o Grêmio vai contratar um centroavante. Os caras estão se enrolando e até agora não buscaram ninguém. Então, nesse momento, a estratégia do Renato, o modus operandi do Renato recentemente indica que a estratégia que ele vai usar vai ser a seguinte: ele vai conversar com os 2 jogadores, vai tentar fazer com que os dois, tentar e conseguir, porque nisso o Renato é bom, fazer com que os 2 jogadores se sintam parte integrante do time, jogar limpo com os caras, tipo, olha só, a gente está no mercado, nós estamos buscando centroavante, mas por enquanto é com vocês que eu tô tocando. Galvão, comecei contigo. André, agora a bola é tua. Vamos lá. E é por aí. Para fazer com que os 2 tenham uma disputa por posição sadia. O campo está mostrando, nesses poucos jogos do ano, que o André Henrique está acima do João Pedro Galvão. Então, chegou a hora do André Henrique. Mas o Renato não pode, eu sei que a torcida tem vontade de escorraçar o João Pedro Galvão, que não tá jogando nada. Eu sei que a vontade de muitos é essa, mas o Renato, na condição de técnico, não pode fazer isso. O Renato, na condição de gestor, não pode fazer isso. Nenhum gestor pode fazer com que um jogador, no caso do futebol, seja ou esteja se sentindo parte ou uma parte fora, uma parte extra, um apêndice da equipe. O Renato não pode fazer isso e não vai fazer isso. Então essa habilidade o Renato tem e ele vai precisar mostrar agora. Fazer uma troca no comando de ataque, colocar o André Henrique para jogar, porque ele está merecendo, e fazer com que o João Pedro Galvão entenda esse processo de que é o campo quem o está tirando do time nesse momento. Eu até, para falar a verdade, nem sei se isso vai acontecer contra o Juventude. Por ser um jogo na arena e tal, daqui a pouco o Renato começa com o André para ser aplaudido. Pode ser, mas eu não vou me surpreender se ele colocar o João Pedro Galvão e dizer pro cara, olha só, é a tua última chance. Vai lá e me mostra alguma coisa. E a partir daí, o André assume a titularidade. É essa bronca que o Renato vai precisar resolver nessa semana. Enquanto o Grêmio não contrata um centroavante, João Pedro Galvão e André. É o que temos e eu estou muito curioso para saber como é que o Renato vai lidar com isso. Inscrevam-se no canal, pessoal, deixem o like no vídeo e comentem aqui embaixo.